peguei na Bíblia. E a consciência vai sendo martirizada com isso. Chega uma sobrinha minha, fica enferma, e Deus permite que a minha mãe, que é a avó que cuida, não pôde ir. A mãe é especial, que é minha irmã. Minha esposa também não pôde ir, minha outra irmã não pôde ir. Deus criou todas as situações e não tem, só tem você. Lá vai eu para o hospital e fico mais de semana lá dentro, fazendo o quê? Lendo Bíblia. Se tu não for por conta própria, não se preocupe não. Deus vai criar uma situação para tu orar, para tu ler, para tu buscar. E creia tu ou não, Ele já proveu isso neste dia. Amém. Estamos aqui hoje para adorar, para buscar, para se encher, mas também para ser curado, como já foi ministrado neste lugar. Já foi ministrado aqui cura. E durante a semana Deus me deu uma palavra. Esta palavra se resume em um poder que o Senhor já nos deu, mas que nem sempre usamos esse poder. Porque já foi dado poder e autoridade, sim ou não? Não sei se você tem o entendimento da diferença de um para o outro, mas existe diferença. Mas já foi nos dado, mas às vezes nós passamos situações no dia a dia, porque não utilizamos aquilo que já nos foi dado, aquilo que já foi nos concebido, não por merecimento, mas pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Vai abrindo tua Bíblia em 2 Crônicas 7,14, uma palavra muito conhecida. Uma palavra muito conhecida. E que Deus me deu aqui dentro da igreja. O pastor já tinha me dito, prepara algo que você vai ter uma oportunidade. Eu até tentei, pastor. Eu até tentei, mas quando o Espírito Santo ele quer falar, ele conduz. Busquei algo que chegou aqui dentro da igreja, Deus mudou o pulso. E eles, 7,14. 2 Crônicas 7,14. E eu creio que ele vai conduzir. Filha, vai ter as chaves para trazer o celular, por favor. E eu creio que ele vai estar conduzindo aqui cada palavra. Deus já falou conosco, Deus já ministrou, Deus já nos tocou nesta manhã. Já fomos honrados por termos esse tempo para buscar o Senhor neste dia. Um dia esperado, eu creio que por muitos. Alan não dormiu, coitado. Esperou, e a ansiedade faz isso, a ansiedade tira o sono. Cadê a irmã que foi a primeira que trouxe a palavra aqui? A minha irmã, como é o nome? A irmã Cida. Olha, eu estou me adaptando, eu já me sinto em casa, mas não, eu vou pegando aos poucos, amém? Amém. E Deus usou muito a serva aqui neste dia, e louvado seja Deus por isso. E na hora que ela falou que o pastor Eliabe precisou ir, não sei a qual correria que ele tinha, mas ela ficou na igreja, a irmã perdeu a oportunidade de me voltar neste dia, mas ela perdeu, ela foi embora. Temos que descontrair esse negócio. Perdeu a oportunidade. Tudo é como a gente vê as coisas. Será que Deus não quer que eu passe a noite aqui no manto do mistério? Mas Deus vai te dar outra oportunidade, amém? Louvado seja Deus. Deixa eu dar um áudio aqui, amado. Amém? Vamos ler? Já riu e descontraiu? Glória a Deus. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus e sararei a sua casa, a sua vida, os seus filhos, a sua parentela. Mas para ele sarar e entrar no teu lar, entrar na tua vida, tem um pedido: se humilhar, orar. Esta palavra ela não usa o termo arrependimento,
Mas se você for estudar um pouquinho ela, você vai entender no resumo. Se você se arrepender, eu entro na tua casa. Se você se arrepender, aquilo que tanto tu tem me pedido, eu tenho para te dar. Se tu se arrepender, os dons que tu tem clamado, pagado o preço, abrindo consagração, estão às portas. Se tu se arrepender, eu sararei a tua terra, eu sararei a tua vida. Não há enfermidade que permaneça de pé diante de um arrependimento. É muito lindo e talvez até fácil falar de arrependimento, mas não deixa de não ser sério. Deus levantou uma vida sobre a terra para pregar apenas sobre isso. Antes de Jesus, a Bíblia diz que Deus levantou aquele que ia preparar o caminho. Mas perceba que o Senhor, Ele é o caminho, diz a palavra. Mas precisou Deus levantar alguém para preparar para que este caminho fosse livre. Porque entenda que se há obstáculo em um caminho, você não consegue passar. O Senhor, Ele é o caminho, mas se eu for andando aqui, eu tropeço, aqui eu paro, porque existe uma barreira. Então precisou vir alguém antes de Jesus, para quê? Para tirar os obstáculos do caminho. Deus usou alguém para vir antecipadamente, para vir limpando, para vir tirando os obstáculos, para vir deixando livre para eu e você caminhar dentro de um propósito. Isso é muito sério, porque a pregação de João era arrependei-vos, limpar o caminho. Então hoje vivemos em busca, em oração, consagração, mas se verdadeiramente não existe um arrependimento dentro do teu peito, me perdoe, não é eu que digo, não verás a Deus, não herdará o reino dos céus, se verdadeiramente não estiveres arrependido. Aí Deus levanta João para pregar, não só para os da casa, mas para os gentios, mas para os tetráquios, para pregar para os grandes, os reis. Não tinha quem não ouvisse João dizer: é chegado o reino dos céus, é chegada a hora de você se arrepender. Para quê? Para que você não perca a sua salvação. O foco de Deus em todo momento é um só, igreja. Eu queria vir aqui pregar, para a mão aí, que Deus está te dando carro, casa, é maravilhoso pregar isso, a igreja entra no mover rapidinho. Mas com carro em casa, tu fica onde tu está. Se não tiver a salvação, tu permanece. Sem a salvação, você está perdendo tempo vindo para a igreja. Não temos outro curso a seguir para que os nossos pecados venham a ser perdoados, senão através do arrependimento. A Bíblia diz que se tem algo que afasta Deus de nós, este algo se chama pecado. Mas a Bíblia também diz que não tem como dizermos que não pecamos, porque já estamos pecando só em dizer isso. Então isso traz uma conotação que pecamos em todos os momentos. Se pecamos todos os momentos, precisamos pedir perdão todo momento. E eu perguntei a Deus se realmente era essa palavra, mas até na estante aqui em cima só se entregou isso: perdão e arrependimento. Então vamos seguir na visão. Porque a visão de Deus é salvação.
serão salvos? Não temos essa garantia. Mas você pode bater no seu peito e dizer: eu sou salvo, eu vou ser salvo, porque só você sabe com você mesmo quem você deveria liberar o perdão que você já liberou, quem você deveria abraçar que já tem ou não abraça, o que Deus já colocou no teu coração para fazer o que tu não fez. Então só você sabe da sua salvação. O pastor aqui não tem poder para isso. Mas a libertação, ela é um poder. Um poder que, quando sabemos utilizarmos, nós ganhamos muito com isso. Eu não sei se alguns irmãos observaram. Eu sei ir com vocês? Não? Teve um não, teve um sim. Oi? Tem crente ligado na igreja. Ele está se referindo a mim. Eu ceiei? Não ceiei não? Peguei o pão, peguei a partícula, peguei o suco, mas ceiei? Isso não é pecado. O arrependimento começa daí, com a sinceridade. Deus usou a boca do pastor Eliade aqui na sua ministração, do que o pastor vive, do que os irmãos pecam. E nesse meado falou do irmão, do crente que fala do crente. E naquele dia então a gente tinha falado de crente. Poderia dizer que fui induzido, foi um casal da minha casa de crente que acabou falando mal de uma pessoa. E eu fui no meio e eu acabei falando também. Quando eu fui, lá vai eu ministrar a palavra que eu não sabia. Examine esse homem a si mesmo. Quem se Se beber e comer dignamente, levará a maldição para a sua casa. Que direito tome? Falei, como é que eu como agora esse negócio? Como é que eu sei dessa forma? Levar a indignação para dentro da minha casa? Eu preciso ser sincero comigo mesmo. Arrependimento sem sinceridade é falsidade. Arrependimento sem sinceridade para quem, pastor? Para contigo mesmo. Porque ali ninguém sabia o que tinha acontecido na minha casa, ninguém sabia o que eu tinha dito. Mas o poder da morte da língua está aqui dentro. Ó. O poder da morte da vida está aqui dentro da boca. Então eu poderia estar usando para abençoar ou para matar. E aí Deus veio falando no meu coração, eu já tinha pego já a partícula e tal, já tinha colocado. Quando eu fui terminar, e Deus, eu não posso. A minha sinceridade foi tamanha que eu tive que chamar o pastor me perdoe, mas eu não pude ceiar. Eu não pude ceiar. O que me fez a chegar a essa conclusão? O arrependimento. Eu me arrependi do meu vontade. Eu não posso estar em comunhão com os irmãos e com Cristo se eu pequei. Primeiro eu preciso me arrepender. Na próxima ceia, daqui até lá, se Deus tiver misericórdia e me der a vida, cearemos juntos. Mas até então, é os 7 anos de remorso que ela falou aqui. Não tomou a decisão certa, não sei, talvez ele sabe. Mas ele sabe que ele passou nos 7 anos por falta de uma decisão certa. Mas perceba, se existiu arrependimento, existiu nova oportunidade. Você não pegou isso aqui, eu vou repetir. Se existiu arrependimento, existiu uma nova oportunidade. Ele passou esses 7 anos, se arrependeu. Deus, eu dou a mesma oportunidade. Eu vou te dar a mesma oportunidade. Eu não vou te chamar como obreiro. Eu não vou te levantar como missionário. Vários carros tinha na igreja, o carro é um só. Líder de jovem, estou te dando a oportunidade de novo. Por quê? Porque houve arrependimento. Perceba que quando você peca, vou usar esse termo, quando você vacila com Deus, vamos falar no popular. Se você se arrepende, Deus cria o mesmo cenário. Isso já foi provado aqui, eu também lhe provo na Bíblia. Mas se você não se arrepende, você continua rodando. E você começa a perceber que está vivendo ciclos
que verdadeiramente é um ciclo. Poxa, eu passei por aqui ontem. De novo, meu marido não muda. O meu filho está do mesmo jeito, não se converte. Tuas finanças estão trancadas. Mas isso eu vivi em 2018. Mas em 2020 eu estava do mesmo jeito, em 2020 mudou muita coisa. Tá bom. Tá bom? Falta arrependimento. Arrependimento de quê, pastor? Quem sabe é você, não é eu. Tem algo nesse seu coração aí que precisa ser colocado para fora. Que dia, pastor? Hoje. Deus separou este dia para você colocar isso para fora. Para você sair daqui para viver um novo momento. Porque após o arrependimento, e se existe um novo momento, e eu também lhe provo na Bíblia. Jesus disse, a carta de João é bem clara. João escreve isso com muita clareza. Que Jesus falou que um deles iria o trair. Mas entre eles não houve uma discussão, porque um esperava até pelos outros, mas não esperava que Pedro traísse. Porque Pedro era o mais próximo. Na visão deles era o mais leal. Na visão deles era o que fugiria. Não teria condição e possibilidade de Pedro trair Jesus. Não só uma vez. Aí agora, Jesus sendo levado para o madeiro. Pedro falou que não o trairia. E Jesus falou, até que o galo cante, tu me trairás 3 vezes, tu me negarás 3 vezes. E Jesus indo para o madeiro, Pedro nega a primeira, Pedro nega a segunda, não, eu não o conheço. Chega na terceira vez, a Bíblia diz que existe uma fogueira, uma roda de pessoas. E chega a mulher e diz, é você sim, você fala como ele, você se veste como ele, você anda como ele. Cristãos se parecem com Cristo, igreja, não tem para onde correr. O nome cristão que eu e você carrega é a simbologia de Cristo. Somos cristãos. É para termos, não é obrigatório, mas é para termos o caráter de Cristo, a fidelidade de Cristo, a lealdade de Cristo, é o comprar e pagar, irmãos. É o passar e a mulher samaritana dizer, eis que verdadeiramente vejo um homem de Deus. O cara não falou nada. Ela não viu a pregação dele. Ela não foi para o culto, mas no andar, na vestimenta, no comportamento. É isso que vejo. Verdadeiramente um homem de Deus. E assim viram em Pedro. Mas a mulher confessando para ele, rapaz, tu parece ele. Era o suficiente para tocar o meu teu coração, sim ou não? Poxa, que privilégio parecer com o Cristo. Ela está me comparando com ele. Não foi o suficiente para Pedro. Ele negou do mesmo jeito. Ele negou do mesmo jeito. Negou aquele cenário ali de fogueira, de pessoas. Quando ele nega a terceira vez que passa, Cristo. Aí o galo canta. Quando o galo canta, a Bíblia diz que foi uma linhagem. Ele olha de lado, ele olha para Pedro, lá do outro lado que tinha acabado de negar. Naquele momento veio o remorso dele. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. A ficha caiu, pequei contra o meu mestre. Falei com o meu mestre. E ele não ficou legal. E só eu e você sabe quando a gente vacila com ele, como a gente fica. Não sei se aqui alguém já foi usado por Deus em meio de rua, meio de ônibus, hospital. Meu irmão, se Deus mostrar para você e você não fizer, você não vai para casa bem não. E olha que a gente não negou o nome dele. A gente só negou
que Ele pediu para a gente fazer. Às vezes por covardia, por medo, e a gente não faz, e aquela noite não é a mesma coisa. Desobedecemos. Já é o suficiente para nos sentirmos mal. Imagina você negar o nome dele. Só Pedro ali sabia como ele estava. Mas aí tudo acontece. E o que acontece? O que teria que acontecer está escrito. O arrependimento hoje ele existe por causa da expiação de Jesus, pelo preço que foi pago. Então perceba quanto privilégio nós temos. Se ele não viesse, não precisaria se arrepender. Ele veio e foi concluído aquilo que teria que ser, e nos deixou. Agora você pode se arrepender porque o seu pecado é perdoado. Porque já se foi um cordeiro santo, limpo e imaculado para morrer pelos seus pecados. Já foi enviado. Aí agora Jesus é crucificado, ressuscitado. Aí agora nesse momento, Pedro e mais alguns, a Bíblia não cita os nomes, se sente na obrigação de voltar a pescar. Se sente no dever de recuar, de retroceder. Não temos mais para onde ir. Assim imagino eu que Pedro pensou. Nosso mestre morreu. Era quem nos guiava, era quem ia conosco. Morreu. E agora o que eu tenho a fazer? É voltar a fazer aquilo que eu sei, pescar. Aí Pedro pega a convida para pescar. A Bíblia chega a falar de Tiago e depois traz a conotação de João. Mas a Bíblia também diz que alguns discípulos também foram. Usa esse termo. E lá vai eles para o mar. Fazer o quê? Pescar. E a Bíblia diz que tentaram a noite inteira e não pescaram. Você conhece mais do que eu essa palavra. E não pescaram nada. Chegou no final, se varou o dia, ele se aproximando do mar. Alguém de lá chama, olha para cá. Alguém de lá grita, tem peixe aí? E do barco responde, tem não. Aí Jesus diz, joga a rede do lado direito. Quando Jesus disse isso, a Bíblia diz, e aquele que o amava. Então traz a conotação de que era João. Então a Bíblia diz, João disse a Pedro, joga a rede. Ó, ele lá mandou jogar, sem saber quem é. Sem saber quem é. Só que Pedro já tinha vivido uma experiência dessa. Pedro já tinha pescado a noite toda e não tinha pegado peixe. E Jesus já tinha dito para Pedro, joga do outro lado. Pedro jogou e a Bíblia diz que as redes não suportaram a quantidade de peixes. Então perceba que Pedro já tinha passado por isso. Então Pedro ouviu a voz de João, falou, jogue, eu vou jogar. Aí a Bíblia diz que quando ele joga, a rede pesa. Porque a noite toda ele jogou e quando puxava a rede vinha sempre vazia, sempre sem resultado. A vida de quem não se arrepende é assim. A vida de quem não perdoa é assim. A vida de quem cria e guarda mágoa no teu peito é assim. E eu tento por aqui, não está certo. Pô, mas já tentei por cá, não caiu também.
Ou então vou jogar a rede aqui agora, porque aqui agora vai dar. As evidências dizem que dá. Conseguiu um empréstimo, a saúde está boa, então agora vai dar. Joga a rede agora do outro lado. De novo a rede vem vazia. Porque não é o trabalho do teu braço. Tem gente tentando na força do braço que é para ser resolvido no espírito. Tem gente ainda persistindo em ter uma vida corrida e tentar conquistar tudo no poder do teu conhecimento, onde Deus está dizendo é no joelho. Onde Deus está dizendo é na busca, é na consagração, é no arrependimento. Está usando as ferramentas erradas. Está usando as ferramentas erradas. E Pedro fez isso a noite toda e não teve resultado. Mas agora, quando Pedro puxa, depois de uma palavra de quem? De João? Não, de Jesus. Mas quem ouviu foi João. Você não pegou, não? Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, nós ficamos surdos, ficamos cegos. E Pedro não estava naquele momento alinhado com o propósito de Deus, porque o propósito de Deus na vida de Pedro é: sereis agora pescadores de homens. E Pedro estava tentando pescar o quê? Estava desalinhado. Quando Jesus falou, quem ouviu não foi Pedro, foi João. João passou a mensagem: a misericórdia de Deus. Tu não ouve, Deus usa alguém. Ó, abre os ouvidos. Ó, não é por aí não, é por aqui, ó. Porque sempre levanta alguém. É a misericórdia dele. A graça de Deus está nesse lugar. E aí a rede veio pesada. Quando a rede veio pesada, a Bíblia diz que Pedro não consegue puxar. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que Pedro, ele solta a rede. E eu creio agora na minha conotação dizendo: eu já vivi isso aqui. Marco, João, Marco. Não tinha peixe, agora eu vou falar, tem peixe. Mas meu Jesus morreu, não é possível. Meu Jesus foi crucificado, eu vi, mas só que está acontecendo um milagre de novo. Eu tentei a noite toda e não veio, mas agora veio. O cenário ele é igual. É Deus dizendo: se arrepender, eu repito o cenário. Olha para cá. Eu repito o cenário. Mas agora o resultado é diferente. O cenário ele vai se repetir, mas o resultado é diferente. Prove, pastor, eu vou lhe provar. Quando ele puxa, que ele pega, aí João grita: é o mestre. Pedro larga o peixe, olha para lá, é o mestre. A Bíblia diz que ele estava despido e ele corre e pega a capa de pescador, porque ninguém vai de encontro ao mestre de qualquer forma. Ninguém vai se encontrar com Jesus de qualquer forma. E agora ele corre, coloca aquela capa, se lança ao mar e mergulha e vai até lá. E quando ele chega lá, ele encontra uma fogueira. O cenário está se repetindo de novo. O cenário está se repetindo de novo, mas agora é com resultado diferente. Mas a fogueira de outrora estava pura, a fogueira de agora tem peixe, tem pão. Não entendeu não? A fogueira de agora tem alimento. Era tudo que Pedro precisava. Alimentar sua alma, porque o arrependimento Deus faz ele se arrepender. Pedro,
Tu me amas. Você sabe quando alguém bate na tua porta 3 vezes com a mesma coisa, irmão? Você sabe o que é você pecar contra um amigo, magoar o coração dele, deixar ele triste, não sei, teu pai, tua mãe, teu filho, e tu fez algo que abateu muito essa pessoa, e essa pessoa olha para você e diz: tu me ama. Ele responde assim: com todo o meu defeito, com todas as minhas falhas. Era o que Pedro está dizendo para Jesus: eu te amo, meu mestre. Pronto. Está perdoado, Senhor? Não? Acabou aí? Tem que doer. Arrependimento sem dor é fingimento. Pedro, tu me amas, segunda vez. Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Não te chamei para pescar peixe, não, Pedro. Te chamei para pescar homem, Pedro. Almas sedentas que estão lá fora, Pedro, se conhecer a minha palavra. Enfermos, Pedro, nos hospitais cheios aí, Pedro, você conheceu o meu poder. O poder já te foi dado, já está nas tuas mãos e tu volta para o mar, Pedro. Tu me ama mesmo, Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Aí chega agora. Se não se bastasse, Pedro nesse momento ela deve estar: que merda foi que eu fiz? Aí chega a terceira vez: Pedro, tu me amas. Vamos conjecturar para cá. Pedro, como é que tu me desampara depois de tudo que eu fiz contigo? Pedro, eu te levei para o monte. Pedro, tu viu Elias, tu viu Moisés, eu me transfigurei, deixei tu ver, Pedro. Pedro, levantei coxo, curei cego. Tantos milagres eu fiz contigo, Pedro. Tu viveu tudo comigo. Como é que tu retrocede dessa forma, Pedro? Você não está entendendo, não? Você já viveu experiência demais com esse Pai. Você já viveu experiência demais com esse Deus para deixar ele para trás, para tentar seguir com teus próprios pés. Deus já fez você viver milagre demais para viver com esse remorso no teu coração. Deus já provou para você que Ele pode entrar e sarar a tua alma. Deus já provou que Ele pode mudar a tua história, porque tu persiste em viver com isso no teu coração. Tu sabes que a mão dele não excede só por cima, Ele pode adentrar e rasgar e transformar. Ah, pastor, mas só que essa pessoa não importa, o que importa é que você para com ela. É o como você vai estar depois que você liberar o que tem para ser liberado. E não aceitar mais viver essa prisão. As pessoas olham, vem vindo para a igreja, as pessoas olham, vem com a Bíblia debaixo do braço, e acham até que você está liberta, está presa. Mas isso vai ser só até hoje. Isso vai ser só até hoje. Eu não sei contra quem você pecou. Mas eu sei como eu fiquei, porque eu não sei direito. Só você sabe o que foi que você falou. Só você sabe o que você pensou. Jesus não veio para facilitar as coisas. Jesus veio para arredondar o negócio. A Bíblia diz que a lei dizia que se pecar, se adulterar, qual era o pecado de adultério? Apedrejamento. Adulterou, apedrejamento, é morte. O salário é morte. Isso era a lei de Moisés. Agora Jesus vem. Aí as coisas facilitou, sim ou não? Porque agora se tu pecar, não precisa mais matar uma rolinha, um pombo, um carneiro. Não precisa mais. É só se arrepender. Mas não facilitou tanto assim não. Porque em outrora era se adulterasse, ou seja, se cometesse o ato,
Agora com Jesus, se desejar, é só olhar e desejar, irmão, mulher do próximo. Já pegou. Lá em outrora ninguém lia pensamento, só lia o ato. Agora é o que pensou. Pensou, pegou, se arrependeu. Ah, Senhor, me perdoe. Deus sabe se tu se arrependeu lá dentro do teu peito. Não adianta só palavras. Só palavras não resolvem. Já foi pregado. Sem dor, sem arrependimento. Aí Jesus chega na terceira vez. Tu me amas, Pedro? Pedro agora já todo sem graça, e a Bíblia diz que naquele momento Pedro sentiu um enorme remorso. Vai depender muito da tradução. Mas a Bíblia reduzindo diz que Pedro naquele momento ficou muito mal. Porque quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele entende a besteira que ele fez. Como ele pôde fazer isso com aquela pessoa que tanto o amou e o amava? Pedro estava vivendo novamente um cenário repetido. O cenário era de repetição, mas o resultado não. Porque Pedro sai agora de pecador para arrependido, para pastor de ovelhas. Pedro sai de pecador, passa pelo arrependimento. Aí agora Deus promove: apacenta minhas ovelhas. A promoção ela vem na hora, pastor. Apacenta minhas ovelhas. Cuida daquilo que é um privilégio, irmão. Cuida daquilo que é meu. Coloque em tuas mãos. Você não está recebendo, não? Eu coloco em tuas mãos. Cuida daquilo que é meu. Aqui já foi falado de amamentação, já foi falado de cuidar da casa. Cuida daquilo que é meu. Deus promove. Deus pega um pecador que se arrepende e promove na mesma hora, e exalta e honra e desce com dupla honra. Esse é o nosso Deus. Enquanto o homem falha, o pecador está ali julgando, está nos criticando, o Senhor está dizendo: eu perdoo e promovo. Eu perdoo e promovo. É o poder do arrependimento. Tem portas que ainda não se abriram. Tem portas trancadas. E não estou falando somente de finanças. Porque o pecado verdadeiramente te afasta de Deus. Mas se você está perto de Deus, o pecado se afasta de você. Se você se arrependeu e está decidido a buscar esse Deus, incansavelmente, o pecado ele não bate mais na tua porta. Sujeitai-vos e ele fugirá de vós. Quer que Satanás não continue rodeando sua vida? Sujeitai-vos ao Pai. Pouco tempo, um irmão vendo um negócio no meu carro, ele todo começou a ficar nervoso porque ele começou a falhar lá, não estava tão experiente. Ele falou: meu Deus, está arrependido. Eu falei: o que, rapaz? Não, eu entendi que o senhor aqui no meu ouvido, que o senhor tomar uma resolve. Rapaz, eu não falei nada a ele não, irmão, mas eu fiquei comigo mesmo. Rapaz, o ouvido dele está sensível assim para Satanás, né? Não é a vontade dele, pastor Leandro. Aqui para nós, enquanto mais perto. O ouvido está tão sensível assim para o mal, porque não ouve o Espírito. Agora quer dizer que a sua vontade de tomar uma gelada, aí o diabo está soprando no teu ouvido. Como é que você me diz que está buscando a Deus e está ouvindo assim a voz do inimigo?
Meu irmão, a voz que sopra no teu ouvido tem que ser somente a do Espírito Santo. Porque você tem buscado, você tem orado, isso traz sensibilidade. Ontem eu saindo de casa, irmão, fui comprar pão de pé. Quando eu estou pé na portaria, pastoreava uma graça, um negócio que só crente sabe o que é isso. Eu falei, não tem ninguém aqui. Deus, a gente sente quando Deus quer usar a gente. E aí saí do condomínio, quando eu passei uma barraquinha, uns bolinhos de aipim, um negócio, um caldozinho e uma irmã. Quando eu passei, Deus é ela. Eita, agora estreitou a terra. Pensa um moleque frouxo com essas coisas. Meio de rua, Deus. Aí tu parou? Tinha covarde. Aí eu não parei. Mas eu fui até a padaria sentindo aquele negócio. Falei, tu me dá o que tu quer, que na volta a gente resolve. Comprei o pão louvando. É o que? Deus vai falar para ela, é o que? Eu já sabia que era para falar alguma coisa, porque Deus ainda não tinha dado. Por isso que ele abre a tua boca e enche ele. Não foi nada estudado aqui para passar por nós. Deus que dá na hora. E aí na volta Deus me deu louvor. Porque está batida, ó minha alma, que se perturbas dentro de ti. E aí eu parei na frente daquela irmã. Minha filha, eu queria lhe abençoar, mas eu trabalho com isso tudo com essa mente aí. Lá em casa tem bolo, tem pinto, tem esse negócio aí, mas eu não tenho aqui para comprar nada não. Deus mandou eu te dar um louvor. Pronto, irmão. E aí a mulher entrou no choro, e foi gostoso, e foi aquele agradecimento, né, que as pessoas ficam, né, pela misericórdia de Deus. Mas eu quero te dizer por isso. Aí eu estou buscando a Deus, estou me sacrificando, estou renunciando para estar ouvindo voz de Satanás. Né? Ele lá não passa na porta não, gente. Ele lá na tua casa não é para passar na tua porta não, nem na porta do teu ouvido. É para tu estar sensível somente à voz do Espírito Santo. Porque Ele vai te usar, Ele vai continuar a te usar. Para que você também está pecando. Porque a Bíblia diz ali, aquele que quer fazer, aquele que para fazer o bem não faz, já peca. Aí Deus já tinha me dado um ano, Deus já tinha me sentido, fazer eu sentir a graça dele ao sair de casa. E eu não faço o bem, eu volto para casa pecador, irmão. Eu volto para casa pecador, até eu me arrepender, com o joelho chorar. Aí eu estou pecador, pecando contra o meu Deus, porque Ele me mostrou algo para eu estar em obediência e eu estou pecando. Quantos aqui nesta manhã Deus já me mostrou alguma coisa e você ainda não foi? Um abraço, uma palavra, medo, me perdoe, está pecando, e aí eu estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. Pedro, depois do arrependimento, foi o maior ganhador de almas dos meios dos discípulos de Jesus. Amém. A cidade de Nínive, depois de um arrependimento, foi salva. A Bíblia diz mais de 120.000 pessoas. Já foi pregado aqui sobre Nínive. É o poder do arrependimento, irmão. Esse poder já foi nos dado. Que hoje não viemos aceitar a sair daqui da mesma forma. Que hoje nós possamos ser limpos e purificados pelo poder do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo ele possa visitar a tua alma, a tua integridade. Que Ele venha te mostrar neste dia que a tua sinceridade perante a Ele faz você viver novas histórias. O Senhor nos trouxe nesta manhã, através desta palavra, o entendimento que o arrependimento, ele fecha ciclos e ele abre novos ciclos. Existe um antes e um depois. Existe um antes de se arrepender. E existe uma nova história depois do arrependimento. Antes do arrependimento é lago de fogo. Após o arrependimento é o alto
céus com o Pai, é moradia eterna, irmão. É moradia eterna com o Senhor. O arrependimento nos faz viver novas histórias. Aquele que sentir, quiser vir aqui à frente, vamos colocar um louvor. E quando eu ouvi esse louvor, eu falei, é esse louvor. Quero tocar esse louvor, botar esse louvor para a igreja. Eu creio que Deus vai tocar na tua alma. E não é só que, não pense você que eu estou chamando aqui, quem está em pecado vem aqui na frente de Deus, não vem todo mundo de fato. É assim ou não é, igreja? Já foi pregoada a palavra. Mas aquele que quer sair daqui com o coração mais leve, aquele que quer sair daqui hoje com uma certeza que entrou de uma forma, mas vai sair de outra, eu te convido, vem aqui à frente. Pode vir, igreja. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Quem trabalha é o Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo que vai trabalhar, continuar trabalhando no arraial. Ele toca onde o homem não pode tocar. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, ouve esse louvor neste momento. Aumenta um pouco, Varão.